Este é o People First, um podcast sobre a gestão do ativo mais importante de qualquer empresa, as suas pessoas. No episódio de hoje vamos falar sobre a responsabilidade individual no desenvolvimento profissional e na construção da carreira. Quem é o responsável por esta evolução? O colaborador, a empresa ou ambos? Para falar sobre este tema temos hoje a Paula Gramacho e o Pedro Pérez, ambos colaboradores do Grupo Fidelidade, em áreas e níveis hierárquicos distintos, mas com um percurso muito interessante. A Paula é formada em Psicologia, está na empresa há 4 anos, decidiu começar a trabalhar na área das tecnologias de informação. O Pedro é da área comercial, lidera uma equipa, está na Fidelidade, isto é quase um casamento, há mais de 20 anos. Bem-vindos para já ao People First, um espaço de debate também criado para vocês e ainda bem que podemos contar convosco. Para já, eu queria dizer que segunda-feira vou lá pagar o seguro, está bem? Portanto, se houver bocas, ficam já, quero que digam isto. Vou tratar melhor o Pedro, Paula, peço desculpa, por 2 razões. O Pedro é meu conterrâneo, é de Angola e tem um cargo de chefia. Portanto, eu sou maluco, mas não sou parvo, não é? Portanto, Paula, peço desculpa. Não, estou a brincar. Aliás, começamos pela Paula, que é uma dúvida que eu tenho. Como é que se alguém da psicologia vem para as tecnologias de informação? Porque seria ao contrário. Portanto, a pessoa de computadores fica maluca e vai para a psicologia. Como é que é essa passagem? Sim, essa passagem surgiu no fundo desta vontade que eu tinha de fazer outras coisas e eu acho que quando eu comecei a estudar Psicologia, eu não conhecia o mundo do trabalho, eu não conhecia, enfim, outras coisas. E acho que depois de ter trabalhado há algum tempo, percebi que havia outras coisas que eu queria experimentar e pronto, e houve um momento em que eu percebi que queria fazer efetivamente essa mudança e pronto, e foi o que me trouxe aqui hoje. E já te arrependeste e querias pedir desculpa? Não. Ainda não, ainda não, mas tem sido muito bom olhar para trás e ver a diferença do que era a minha vida antes e o que é a minha vida agora e sentir que gosto muito mais da minha vida agora, profissionalmente, obviamente, que é o que estamos aqui a falar. E sentir-me muito satisfeita por ter dado esse passo, que não é um passo fácil de se dar, mas que me deixa muito, muito feliz e muito orgulhosa. E que a mudança acaba por ser também um estímulo. Esta é um bocado de pergunta para os dois. Aliás, o Pedro fez várias mudanças aqui, até dentro do grupo, Angola, agora novamente cá. Estimula-vos essa mudança? A mim, sem dúvida, bastante. Eu acho que nós, quando estamos presos a um lugar, acabamos por nos acomodar demasiado com esse lugar e com aquilo que fazemos. Portanto, a partir do momento em que mudamos, geograficamente, obriga-nos claramente a pensarmos de forma diferente, a irmos à procura de novas capacitações, de novos exercícios, de nova forma de estar, a adaptarmos-nos, conseguirmos adaptar à realidade que estamos a viver nesse momento. Isso obriga-nos claramente a evoluir. É um estímulo para ti, Sim, ou seja, daqui ainda vais para outro sítio qualquer. Talvez, sim, depois não é algo que eu, sim, não é nada que eu ponha fora da mesa, mas sim, até acho que uma das razões para eu mudar foi eu sentir que já não estava a aprender, ou já não me sentia estimulada por aquilo que fazia, sentia que já não podia fazer nada que me estimulasse o suficiente para eu me sentir desafiada e lá está. E sentir esse desafio agora é muito bom e eu preciso desse estímulo, sim. Sim, esse estímulo para a evolução, aliás, é uma das palavras de ordem do Pedro, é precisamente essa evolução. Paula, se tu ouvires falar de um senhor na companhia que não se importa de viver a 100 km do trabalho, está aí ao teu lado. É verdade, é verdade. Aliás, se o Pedro deixar de fazer esses quilómetros, as ações da Galp caem a pique, é verdade, mentira. Isso é um estímulo. Como é que isso é um estímulo? 100 para cada lado, portanto, estamos a falar de 200 diários, certo? Sim, mais sensivelmente, mas podem ser mais e podem ser menos. Quando nós vivemos, eu acho que quando nós vivemos demasiado perto do local onde trabalhamos, nós temos uma tendência, primeiro, a acomodar-nos, temos uma tendência a até levantarmos mais tarde, porque temos tempo para lá chegar. Quando vivemos mais longe, possivelmente seremos os primeiros a lá chegar. A lógica do indivíduo que mora tão perto e é o último a chegar. Exatamente. Portanto, e isso faz com que também existam aqui algumas vantagens. É que a caminho do trabalho, ou a caminho do local para onde nos dirigimos a trabalhar, nós vamos pensando na forma e naquilo que temos para fazer. Vamos preparando o nosso dia. Vamos metodicamente preparar-nos para exercer da melhor forma aquilo que teremos para fazer. À noite, quando regressamos, vamos a pensar que tudo aquilo que tínhamos pensado de manhã acabámos por não conseguir fazer. Mas acaba por ser interessante a forma como nós conseguimos preparar o nosso dia na viagem,
e nos conseguimos superar a nós próprios depois no dia-a-dia porque nos preparamos bem. O lado de descomprimir, não é? Exatamente. Há uns anos entrevistei o Tony Ramos, o ator brasileiro, o brutal Tony Ramos, e ele dizia-me isso, que fazia questão de demorar no mínimo 45 minutos do estúdio da Globo, não é? No Projac, que é o estúdio da Globo, precisamente para o obrigar a sair da personagem. Ou seja, ele fazia aquelas personagens carregadas, umas vezes de ódio, outras vezes de alegria, seja o que fosse, mas para voltar ao Tony Ramos, portanto, tinha aqueles 45 minutos do carro, do trânsito no Rio de Janeiro, para descomprimir. Na lógica da evolução da empresa, estamos a falar disto, o Robin Sharma, que é um orador, um escritor, fala muito disto, que é nós todos, enquanto CEOs de nós próprios. Ou seja, cada um, a lógica da meritocracia, cada um deve ser o seu próprio CEO e cada um puxar a si próprio. Numa grande empresa como a Fidelidade, quem é que deve tomar essa rédea da evolução dos colaboradores? Não sei se posso responder primeiro, mas nós já discutimos isto antes e efetivamente acho que tem que partir dos dois. Ou seja, acho que há uma responsabilidade da empresa e de quem é o líder de identificar nas suas pessoas se há ali, de facto, competência, vontade, capacidade para poder fazer outro caminho, mas se eu também, enquanto pessoa, não revelar isso a ninguém, e se não falar com o meu líder, se não exteriorizar aquilo que eu quero realmente fazer, também ninguém vai saber e, portanto, acho que há aqui uma responsabilidade no fundo partilhada. Sim. Mas acho que parte muito, obviamente, de nós de identificarmos essa vontade e de a exteriorizarmos, porque parte também daí termos essa iniciativa. Eu acho que tem que partir, efetivamente, para começar de nós, identificarmos, efetivamente, essa vontade. Pedro? Claramente. Como é que a nossa entidade patronal, como é que o nosso chefe, como é que o líder da estrutura onde estamos, pode saber quais são os nossos anseios se nós não os partilharmos. Portanto, tem que partir de nós em primeira mão. Nós termos vontade de fazer uma mudança, de que nós queremos mais alguma coisa. E mais alguma coisa não significa para cima, pode ser para o lado, não é? Pode ser uma mudança, aliás, está ali qualquer uma Paula, não é? Da psicologia para a tecnologia de informação, pode ser para o lado, não é? Não precisa necessariamente ser para cima, mas nós temos que ter essa vontade. E temos que ir a trabalhar diariamente, porque não vale a pena nós estarmos à espera que a companhia, que a entidade, que o patrão, que a seguradora, neste caso, trabalhe por nós essa mesma evolução. Nós temos que ter essa premissa diariamente. Temos que o fazer todos os dias para conseguirmos ser diferentes, ser melhores. Fazermos alguma coisa que nos permita evoluir. Evoluir no sentido de mostrarmos também à casa que queremos fazer mais alguma coisa. Queremos fazer alguma coisa diferente. Naturalmente, depois também precisamos que a casa olhe por nós, não é? Claro. Era isso que eu ia dizer. Vocês têm, pessoalmente, tu, Pedro, que estás num cargo de chefia, tens essa preocupação de olheiro, um bocadinho terminologia futebolística, de olhar e ver que, se calhar este indivíduo destaca-se aqui de alguma maneira. Eu acho que qualquer responsável de estrutura tem essa, eu diria, como uma obrigação diária de saber o que é que a sua equipa, qual é o perfil de cada elemento da sua equipa, o que é que cada elemento pretende no futuro, como é que se quer comportar e qual é que é o melhor lugar, o melhor espaço, a melhor função que se adequará a ele. Portanto, temos que ter essa premissa permanente, não a podemos deixar para ninguém. É claro que a estrutura tem várias escalas, claro, não é? E essas escalas têm que fazer esse mesmo trabalho, mas cada um na sua função tem que olhar pela sua equipa e tem que perceber o que é que pode fazer, o que é que tem que fazer para que aquele colaborador, aquele recurso, porque é um recurso, se torne cada vez mais valorizado e seja cada vez melhor naquilo que faz ou naquilo que poderá vir a fazer. Muitas das vezes há que mudar pessoas, há que muitas das vezes as tirar da sua praia para que elas próprias também, conhecendo nós um bocadinho daquilo que já nos disseram, tentarmos fazer com que elas evoluam, sabendo nós que elas têm um determinado perfil, uma determinada capacidade, também muitas vezes as devemos estimular para dar-lhes um empurrão para que elas possam ter a iniciativa. Às vezes também é preciso fazer isso. Sim. E isto dito por alguém que passou de comercial para Angola, portanto, daqui de Portugal para Angola, portanto, a sair da zona de conforto, é empírico, sabes o que estás a falar. E no caso de um grupo, por exemplo, como a Fidelidade, vocês sentiram um estímulo nessa evolução, a tua evolução também, a do Pedro, a vários níveis, em 20 anos de história. E atenção o que é que vão responder, porque eles estão a ver, não é? Portanto, agora aqui algum cuidado, digo eu.
Sim, efetivamente sim, e eu sinto que efetivamente esse apoio também por parte da empresa também nos faz evoluir, mas lá está, nós também acabamos por evoluir ao termos desafios diferentes, ao depararmos com outras situações, ao desenvolvermos novas competências e isso de facto leva a uma evolução que é boa para nós, mas também é boa para a empresa. Portanto, acho que trabalharmos estes temas acaba por, lá está, conseguirmos ter as pessoas certas nos lugares certos, e isso às vezes é difícil, mas sim, permite-nos efetivamente ter pessoas que se calhar conseguem evoluir e ser muito melhores do que se calhar até eram antes, quando estavam na sua zona de conforto. Portanto, acho que isso é mesmo muito importante. Nilton, eu acho que nem só de convites vive a evolução e a mudança. A mudança também vive por aquilo que a seguradora e por aquilo que a empresa nos coloca à disposição para mudarmos. Portanto, todas as semanas nós temos oportunidades de fazer uma mudança na nossa carreira. Portanto, todas as semanas nós temos vagas disponíveis para preencher, nos mais diversos níveis. É claro que toda a mudança que a empresa pretende que nós façamos vai no sentido não apenas da seguradora melhorar a sua performance, mas também do seu colaborador se sentir mais confortável e consiga ele próprio superar as expectativas da seguradora. Eu acho que esse é o princípio que norteia toda a mudança. Mas há aqui um lado, uma coisa é as pessoas que querem mudar, e depois há o lado do comodismo. As pessoas que estão acomodadas e que estão felizes ou não, muitas vezes até infelizes. Aliás, há uma teoria que diz que existem dois empregados, um quando está a contrato, outro quando está efetivo, não é? Que são duas posturas completamente diferentes. Vocês sentem, há uma razão para as pessoas se acomodarem? Eu acho que nós, se olharmos para essa matéria, teremos que olhar também para o tipo de geração de que estamos a falar. Se nós olharmos para gerações com maior idade, temos uma tendência em olhar muito mais para a carreira, não é? E entrava-se numa determinada função e progredia-se nessa função ao longo da vida, com progressões automáticas até. E muitas das vezes esse perfil, essa forma de estar, fazia com que as pessoas não mudassem tanto ou não tivessem uma aptidão à mudança tão grande. Olhamos para gerações mais novas, com menor idade, e nós vemos essa apetência à mudança permanente. 6 meses depois há que mudar, há que conhecer coisas novas. A vontade de saber e a vontade de conhecer é muito maior. Agora, também não estão tão permeáveis ao risco, não é? Também, mas não devemos estereotipar tanto as pessoas, porque nas tais gerações mais velhas, ou com maior idade, existem muitas pessoas com vontade de mudar e com interesse em fazer coisas novas e em fazer coisas diferentes. Muitas delas até com muito conhecimento, com muita vontade, com hard skills muito interessantes e soft skills também. Portanto, isso também promove que as pessoas possam fazer aqui uma mudança e ter vontades diferentes. Sim. Eu por acaso ia pegar nisso, porque é realmente, está muito associado à idade, que é se realmente a idade nos faz acomodar. Sim, eu por acaso estava a ouvir tudo isto e estava a pensar, bem, eu se calhar sou um pouco mais jovem, mas sim, efetivamente. 15 dias, vá. Sim, para aí, uma semana. Mas de facto, ok, se calhar há esta questão de que as pessoas mais jovens mudam mais, são mais abertas, mas eu também conheço muitas pessoas da minha idade que fazem o mesmo há 50, não há 50 anos porque não os têm, mas desde que começaram a trabalhar e que também não querem sair da sua zona de conforto e, portanto, eu acho que, ok, pode haver uma questão de idade, mas acho que é outra questão que é, efetivamente, haver essa vontade, haver esse estímulo, haver essa iniciativa e haver a capacidade de enfrentar o risco e de enfrentar o medo de ir para o desconhecido. Porque muitas vezes não mudamos porque temos medo, não é? Sim. Porque não sabemos o que é que está do outro lado. Sim, há esse chavão, não é? Que sim, os colaboradores não gostam efetivamente da mudança. Vocês acham que as pessoas que estão mais dispostas a quebrar esses velhos hábitos para sair da rotina são realmente só, tu há pouco respondias um bocadinho a isso, que é... Consegue-se pôr uma percentagem nisto? São realmente as pessoas mais velhas? Ou somos só nós os três que somos realmente espetaculares e não temos medo nenhum? Ou dentro de uma organização tu consegues dizer, realmente as pessoas chegam ali a partir dos 50 ou 60, começam a perder vontade? Ou não se consegue... Eu acho que tudo depende da cultura da organização. Se nós conseguirmos promover uma cultura de mudança, uma cultura de permanente evolução, nós vamos fazer com que as pessoas mudem e não tenham receio em promover essa mudança. É claro que
se existirem pessoas que ainda não têm as garantias de toda a pirâmide de Maslow devidamente sustentada nas suas vidas, não é? É natural que tenham maior dificuldade em aceitar mudanças, porque isso vai criar atrito. Qualquer mudança cria atrito, por muito pequeno que seja. Portanto, e as pessoas precisam de algum conforto e alguma segurança. A partir do momento em que o têm, ou pelo menos têm a confiança da empresa de que essas bases não são afetadas, eu não tenho dúvidas que uma grande percentagem dos colaboradores estão disponíveis para abraçar novos desafios. E já agora, darmos aqui algumas dicas, que é o que é que nos torna mais competitivos em relação àquilo que fazemos no dia-a-dia, sermos bons profissionais, sermos só boas pessoas, porque às vezes apanhamos todo o tipo, não é? Se vocês conseguissem deixar uma dica, o que é que diriam? Esta é aquela pergunta que é muito traiçoeira, que é muito difícil de responder, porque esta questão de... De forma empírica, o teu exemplo, Sim, por exemplo. mas eu diria que... Eu acho que é sempre um conjunto das duas coisas. Eu acho que não é possível ser-se um bom técnico sem ser uma boa pessoa. Eu também sou uma boa pessoa, mas não sou muito competente ou não tenho... Enfim, não sou muito boa técnica, acho que a coisa também não vai funcionar. Portanto, eu diria que, para começar, tem que ser aqui um balancear das duas coisas. Eu preciso ter as competências para aquilo que estou a fazer e, portanto, tenho que garantir que me desenvolvo no sentido de o conseguir. Mas sim, também é importante cultivar aqui esta questão das soft skills, porque se eu não for um bom colega, se eu até sou muito bom naquilo que faço tecnicamente, mas sou mau e não colaboro, e sou mau para as pessoas à minha volta, também se calhar não vou ser bem sucedido, ou pelo menos eu gostaria que no mundo empresarial isso não fosse valorizado. Mas eu diria que é mesmo uma combinação dessas duas coisas, e ter esta capacidade de adaptação, de enfrentar desafios diferentes, e de conseguir não ficar parado perante esses desafios e conseguir reagir a eles e lá está, adaptar-se a novas circunstâncias. Sim, o Darwin dizia isto, não é? O Darwin defendia isso. Na verdade, os animais que evoluem não são os mais fortes, efetivamente, mas realmente aqueles que se adaptam melhor. Pedro, essa diferenciação do grupo, essa evolução... Eu acho que nós não nos diferenciamos do grupo por nos diferenciarmos do grupo. Acho que cada um de nós tem uma coluna vertebral, deve ser fiel aos seus princípios, tem um determinado ADN que não o deve mudar quando está no campo pessoal ou quando está no campo profissional, porque senão seremos um ator em algum momento da nossa vida, seja ele no pessoal, seja ele no profissional. E mais dia, menos dia, devemos tentar copiar alguma coisa. Portanto, nós temos que ser fiéis a nós próprios, temos que ter a nossa conduta, nossa coluna vertebral, e é isso que nos faz, eventualmente, diferenciar pelas nossas atitudes, pela nossa coerência, pelo caminho que queremos seguir. Portanto, é por aqui um pouco. Sim, mas a dada altura, só para terminarmos, já estamos aqui no final, a dada altura tem que haver uma diferenciação, ou seja, como é que a pessoa evolui singularmente dentro desse grupo, sem ser uma má pessoa, sem ter que pisar os colegas, a lógica da meritocracia, como é que isso se põe em prática? Eu acho que aquilo que o Pedro estava a dizer, ele usou uma palavra que eu acho que é muito relevante, que é esta questão de ser constante e de ser, ou seja, de demonstrar que nas diversas situações em que eu for colocada à prova, eu vou reagir de uma forma que é, lá está, constante, coerente, coesa. E acho que isso é efetivamente muito importante, porque é isso que nos faz ter desafios novos, ter situações novas, mas conseguirmos garantir que vamos ser a mesma pessoa. Vamos reagir como nós próprios, com o nosso próprio ADN, como o Pedro tinha dito. Quantas das vezes é que nos questionamos sobre aquilo que sabemos? À partida todos os dias. Todos os dias. Se o fizermos, certamente vamos à procura de tentarmos ser melhor ou saber mais alguma coisa, não é? Eu já tenho funções de responsabilidade de liderança há uns bons anos e não é por isso que deixo de tentar aprender mais alguma coisa, tentar ver alguns sketches, algumas informações, tirar alguns cursos em algumas instituições sobre como melhorar a forma como eu interajo com os outros, não é? Claro. E isso faz-nos evoluir. Acho que cada um de nós tem que conseguir superar-se a si próprio. Não é superar-se perante os outros, é superar-se a si próprio. E cada vez que nos superarmos a nós próprios, nós certamente estamos a ser melhores. Muito bem, já dizia o outro, só sei que nada sei, não é? Muito obrigado por esta ótima conversa. Para terminar, cada um de vocês vai dizer 3 coisas que detesta no vosso chefe.
Não, estou a brincar com ele. Basta 2. Não, mentira. Muito obrigado por esta boa conversa, Paula Gramacho e o Pedro Peres. Tu desse lado podes encontrar estes e outros episódios, People First, nas plataformas de podcast habituais, como YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts. Quer dizer, não há nenhuma desculpa. Contamos contigo no próximo episódio. Até lá, dá prioridade ao que importa e a quem vem pela direita, claro, já que falamos de seguros. Um abraço. Este é um podcast Fidelidade Studio. Um espaço onde damos voz à vontade de pensar a sociedade e o mundo. Ouve este e outros podcasts em fidelidadestudio.pt.